2022 não para de trazer novidade em termos de filme. E a mais nova novidade é um filme que faz parte de uma franquia de muito sucesso. Eu estou falando de O Predador, a Caçada. Esse filme deixou muita gente surpresa por causa do seu protagonista, na verdade, a sua protagonista. Mas eu encontrei 6 aspectos que eu considero importantes e que tornam esse filme muito bom. E é sobre isso que eu quero falar. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Bocanunes e nesse vídeo eu vou falar sobre O Predador, a Caçada, um filme de 2022. Vamos embora pro vídeo! Em 1987, surgiu nos cinemas um filme que fez muito sucesso e foi o início de uma franquia também de muito sucesso, apesar de ter alguns filmes ali que não foram nada bons, principalmente o último, foi um horror. Mas é o filme O Predador, aquele de 1987 com Arnold Schwarzenegger, o nosso querido Arnoldo. Bom, mas aquele filme, como eu disse, fez muito sucesso, a franquia foi indo, teve outros filmes, inclusive ali uma coisa misturada ali com o Alien, aquele Alien daquele outro filme de ficção científica, também fez sucesso, apesar de algumas críticas meio contundentes. Agora, em 2022, pintou esse outro filme aí, O Predador, a Caçada. Bom, no começo foi uma coisa assim que deixou o público meio desconfiado. Por quê? Ao assistir aos trailers, a gente observou que o personagem principal parecia ser uma garota. E uma garota indígena. E aí ficou aquela coisa, tá, mas não vai ser um fodão, tipo assim, o Arnold Schwarzenegger, não vai ser aquele cara assim musculoso, com aqueles armamentos pesadão. Não, a gente estava vendo uma garota. E só por isso, sem nenhum tipo de preconceito, já causou um estranhamento. Sim, a gente tem que chegar e ser honesto. Não é questão de preconceito, por causa que é uma garota, mas é um estranhamento, porque de outros filmes a gente tinha mulheres também, mas essa a gente estava vendo. É uma protagonista que vai enfrentar aquele bicho ruim, aquela coisa feia e fortuna. O que vai dar nisso? Bom, mas a expectativa teve que dar uma gerada assim, numa curiosidade e numa vontade de assistir ao filme, né? E foi o que aconteceu. E, na minha opinião, depois de assistir ao filme, parar, relaxar, pensar, eu fiquei um bom tempo pensando e vendo, aí eu cheguei a uma conclusão. Tem que haver uma coerência naquilo que eu penso. Eu gostei do filme e gostei muito, já vou deixar aqui bem claro, gostei muito do filme desde a primeira vez que eu assisti. Eu assisti mais de uma vez. Então, eu assisti na primeira, gostei, opa, vou ter que assistir de novo, porque eu quero ver agora alguns outros aspectos. E eu encontrei 6 aspectos que fazem esse filme ser muito bom e ser coerente. E também ser coerente com aquilo que eu defendo quando eu falo de filme. Não só de ficção científica, mas também de terror, de aqueles romance, de qualquer gênero. Não interessa o gênero, mas tem uma estrutura de filme que para você acreditar realmente que aquilo é possível, é verossímil, tem que estar ali. E eu encontrei 6, pelo menos, aspectos que tornam esse filme muito bom. Vamos ao primeiro. Todo mundo aqui já sabe o que é um filme. Essa história se passa em 1719, ali nas planícies estadunidenses, e os personagens principais, no caso a personagem principal, é uma indígena da nação Comanche. A garota, que é a personagem principal, é a Naru. E ela é criada, como todas as mulheres da sua tribo, a cuidar de crianças, cuidar dos idosos, a conhecer as funções das ervas medicinais, diferenciar uma da outra e para que serve. Só que a Naru, ela vai totalmente contra isso aí. Ela não quer saber desse tipo de coisa, desse tipo de vida das mulheres ali da tribo. Inclusive, muitas coisas ali mostram exatamente essa falta de interesse, vontade dela seguir o mesmo caminho das outras mulheres da sua tribo. Há 2 cenas que eu considero emblemáticas que mostram, apresentam bem esse aspecto da Naru e não querer ser o que as outras mulheres são, as mulheres da tribo. Ela conversa com a mãe e ela mostra ali que o desejo dela é ser uma caçadora, ela não quer seguir aquela vida.
Ela quer seguir aquilo que o sonho dela, o desejo dela. Ela quer ser como o irmão dela, que é o maior caçador, o melhor caçador da tribo. Ela quer seguir os passos do irmão. A outra coisa é exatamente quando ela sai, quando todas as mulheres vão fazer as suas tarefas, todas elas saem numa direção. A Naru sai junto com elas. Aí, lá pelas Santas, ela para e observa que os rapazes, os homens da tribo, estão saindo para caçar. E ela observa eles indo numa direção contrária. Ela então olha os homens indo e as mulheres indo numa outra direção. O que ela faz? Ela para, olha e decide ir na contramão das outras mulheres. E essa imagem é muito emblemática. As mulheres indo numa direção, os homens indo na outra e ela, mostrando ela indo exatamente em direção contrária às outras, ou seja, totalmente na contramão. Essa imagem é emblemática e funciona como uma grande metáfora, ou seja, ela estava decidida a não seguir os passos das outras. Portanto, ali ela já marcou pé. Eu não sou e não quero ser isso aqui, eu quero ser aquilo lá. E ela seguiu o caminho dela, começou a jornada dela. E nessa jornada, ela mostrou, a partir desse momento, que ela estava disposta a tudo, a qualquer coisa, para provar que tinha competência, habilidade, condições para ser como qualquer outro daqueles caçadores, talvez até melhor do que eles. E ela faria qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Ali ela já mostrou, não, chega, eu não quero isso, eu quero aquilo. E ela foi. E ainda sobre esse aspecto, ela estava tão determinada que provavelmente isso tenha sido o ponto mais importante do filme, que conduziu toda a história. Ela estava tão determinada que quando ela alcançou aqueles caçadores ali, os homens, incluindo seu irmão, eles disseram, volta para a tribo que teu lugar é lá, teu negócio é lá, não é ficar aqui com a gente não, você quer ir conosco. E ela disse, não, eu quero ficar aqui porque eu quero ajudar, porque eu tenho condições, eu não sei o que, e pronto, e deu. Os caras acabaram dando uma cutucada nela, provocar, a coisa virou numa briga. Quando eu digo briga, é briga mesmo, a soco, porrada, aquela coisa toda. E a índiazinha ali, a Naru, ela sentou o pau nos caras, mas sentou bolacha neles, chute, pontapé, soco, valeu tudo, rapaz. Os caras tiveram que baixar a bola. A coisa foi feia. Ela estava tão determinada que ela estava a fim de encarar os marmanjos para dizer assim, ó, eu quero ficar aqui, acabou e deu, daqui ninguém me tira. Então essa determinação dela foi extremamente importante. Ela tinha toda essa tenacidade, né, de resistir, mas de seguir em frente. E ela não deixou nada assim de dúvida naquilo que ela queria. Ou seja, extremamente determinada. Esse foi o primeiro e grande aspecto que favoreceu esse filme. O segundo aspecto diz respeito à capacidade que tem a Naru de observação. Ela é excelente observadora, ela é uma excelente rastreadora. E até mesmo o irmão dela reconheceu isso na frente dos outros homens, dos outros caçadores. Ela sabe observar muito bem. E ali no primeiro ato mostra isso aí. Todos eles estão atrás de um leão que pegou um dos homens ali da tribo. E ela observa ali pela vegetação, as pegadas, ela observa algumas outras coisas que encontrou ali e que vão estar conectadas com o predador, que ainda não sabe que existe, mas ela está ali observando, opa, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa diferente aqui. E ela vai falando isso. Os outros homens não vão acreditando muito nela, em algumas coisas, mas ela está alertando, olha, eu estou vendo isso aqui e tem alguma coisa esquisita. Então ela é uma excelente observadora, e isso para quem caça. Primeiro, a gente vê isso no reino animal. O caçador, ele observa a sua presa para ver qual é o ponto mais fraco e o melhor momento para atacar e obter sucesso, porque é isso que um caçador quer, ter sucesso. E no caso da Naru, ela estava observando algumas coisas, a observação dela para algumas coisas que não estavam muito bem não. E isso ajudou para ela ficar alerta, alguma coisa está errada. E o terceiro aspecto já vem na carona desse segundo, ou seja, ela é muito inteligente, ela sabe transformar essa habilidade, competência dela de observação e transforma isso em conhecimento. Bom, ali ela vê aquela coisa do leão, ela vai observando ali algumas coisas
que depois vão ajudar a pegar esse leão. E depois a gente já sabe, opa, ela consegue fazer um monte de coisa. E essa capacidade dela, essa inteligência dela de transformar a observação em conhecimento vai ajudar muito depois, lá no terceiro ato, quando ela vai enfrentar o predador. Isso é muito importante a gente ver como ela usa e como ela faz todas essas coisas. E essa inteligência dela é muito importante lá no final. Por quê? Porque afinal de contas, ela vai enfrentar o predador. E ela é mais fraca do que o predador. Cara, aquele bicho é enorme. Como é que ela vai enfrentar aquilo ali de igual para igual? Não tem como. Então é a inteligência dela, a partir daquelas observações que ela faz, que ela transforma toda aquela observação em conhecimento, que vão não só ajudá-la, como também fazer com que ela vença essa grande batalha no final. Outro aspecto diz respeito ao armamento dela. É só arco, flecha, lança e machado feito de pedra. Aí o que acontece? Ela era muito boa no arco e flecha, na lança, no uso do machado. No entanto, surgiu uma situação em que ela viu necessidade de usar o machado de uma forma diferente. E usando a inteligência dela, a observação dela, ela encontrou uma forma diferente de usar aquele machado. E isso foi muito importante para ela em outras situações, que a livrou até de morrer. Como uma cena em que ela cai num poço de lama. Essa forma como ela desenvolveu o uso do machado, o manuseio do machado, simplesmente amarrando uma corda e usando aquilo ali de uma forma bem característica lá para salvá-la, aquilo ali veio a partir da inteligência dela, da observação. Então ela conseguia desenvolver habilidades a partir da observação dela para que ela tivesse um melhor êxito naquilo que ela queria, ou seja, ser uma caçadora. E ainda sobre a questão do armamento, tem aquela cena em que o guia dos caçadores franceses dá uma pistola para ela. Ele diz assim, meio por cima, como ela tem que usar, como ela tem que carregar, e ela aprende rápido. Ou seja, a gente já viu lá no primeiro ato que ela é inteligente, que ela é observadora, boa ouvinte, ela consegue assimilar as informações de uma forma fácil e transformar aquilo em conhecimento. Um outro aspecto muito bacana, muito interessante e muito importante é quando ela mostra que, sim, ela conhece muito bem a questão das ervas, como todas as mulheres da tribo. Só que esse conhecimento ela também pode levar para outras coisas. E para ela, de certa forma, foi importante esse conhecimento das ervas, vamos dizer assim, no confronto com esse predador. De alguma forma foi importante. Então ela mostrou assim, olha, as coisas não são excludentes. Eu posso manjar pra caramba de erva, essa coisa toda, mas eu também quero ser caçadora e eu sou muito boa nisso. Então as duas coisas andam juntas. E foi esse aspecto que eu achei muito interessante e muito importante. Ela mostrar, provar que as coisas não se excluem, não são estanques. Aqui é só uma pessoa que cuida do conhecimento das ervas, e aqui somente aquelas pessoas que cuidam do conhecimento de como se deve caçar. Não, ela entrou ali no meio e puxou as duas coisas e mostrou. Tudo pode ser somado para um objetivo comum. E para mim, esse foi, além daquela determinação dela, um dos aspectos mais importantes desse filme que tornam essa personagem, sim, bastante coerente e verossímil. O último aspecto que eu acho interessante e importante para tornar essa personagem bastante coerente é que ela conhece muito bem o ambiente dela, o meio em que ela vive. E para o caçador, a caçadora, isso é extremamente importante e vital, porque é importante conhecer o solo, porque é no solo que vão ficando as pegadas, a vegetação vai dando indícios de que por aqui passou um animal, aquela coisa toda. Os outros animais, aves, de repente se movimentam de uma forma diferente em determinadas situações. A questão de onde é mais perigoso, como naquele caso lá do poço de lama, como é que ela vai se livrar daquilo ali? E depois, quando ela conseguiu, ela usou aquele poço de lama para ter sucesso lá no final, na luta contra o predador. Portanto, esse domínio que ela tem
do meio ambiente dela, do meio em que vive, foi determinante. E ela mostrou que da observação, que era transformada em conhecimento, e além do conhecimento que ela já tinha, ela transformou tudo isso em competência para uma caçadora, melhorar as suas habilidades. E, dessa forma, transformar tudo em sucesso, ou seja, aquilo que ela queria, que ela desejava, transformar em sucesso, em vencer aquela dificuldade, aquele problema. E com todos esses aspectos que eu apontei para vocês agora, é que eu digo, ela é bastante verossímil, incrível. Eu vejo condições nela de enfrentar e vencer o predador como foi. Ela viu muitas coisas ao longo do filme, no momento dos enfrentamentos. Viu que saía do predador alguma coisa lá, um líquido verde. Se era um líquido verde, olha, talvez seja sangue. Era a observação dela. Se é sangue ou um tipo de sangue, então ele pode ser ferido e quem sabe pode ser até, vamos dizer assim, combatido e derrubado e eliminado. Ela percebeu isso. E observando essas coisas, também ela viu que não tinha nada de místico ali. Ela até quando falou para o irmão que ela viu um ser esquisito, parecido com um ser lá dos mitos do povo dela, depois ela viu que não. Se ele tem essa coisa que parece um sangue, então ele é real, não é uma coisa tipo um deus. E aí foi quando ela pegou todos esses aspectos e transformou em conhecimento, em habilidade, desenvolveu mais as habilidades que ela já tinha para enfrentar e vencer aquele predador. Todos esses aspectos eu digo, ela usou a astúcia, a perspicácia, a inteligência. Ela não tinha o armamento daquele cara lá de 1987. Ela era uma ninjazinha de 1719. Ela precisava de usar de uma outra arma. E a arma qual foi? A inteligência, a astúcia e a habilidade que ela tinha. Portanto, para mim, bastante coerente e não preciso fazer mais comentários sobre isso aí. Eu acho que está de bom tamanho. E é isso aí, pessoal. Esses são os aspectos que eu encontrei que tornam essa personagem bastante coerente, incrível e torna, sim, um filme muito bom. Se você concorda, bom, o que você acha desses aspectos que eu apontei? Você concorda com algum, discorda de algum? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. Também, se não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando chegar um vídeo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!